desenvolvidos em termos de tecnologia bancária. Isso graças à atuação dos órgãos de classe do sistema financeiro, do Banco Central, da Febraban, etc., que propiciaram com que o país hoje tenha a compensação de cheques mais rápida do mundo. Um cheque nos Estados Unidos, dependendo do tamanho da instituição que é depositária, pode demorar até 3 semanas para ser compensado. O prazo máximo admissível no Brasil para a compensação de um cheque entre 2 praças de dificílimo acesso, supondo que essa praça não tenha nem estrada, tem que ser ao longo de mula, alguma coisa assim, para ir buscar esse cheque, e as 2 praças onde se vão compensar sejam de difícil acesso, o prazo máximo é 15 dias. Qualquer cheque emitido em qualquer parte do país em condições normais tem um prazo médio de 5 dias úteis para ser compensado. Isso nem nos Estados Unidos é possível. E nem em países da Europa, muito menores e muito mais atendidos por meios de comunicação, você consegue um prazo desse. Nós temos um dos maiores índices de caixas automáticos do mundo. Hoje todos os bancos operam com caixa automático, com cartão eletrônico. Tudo isso é função do sistema financeiro, é objetivo do Conselho Monetário Nacional de desenvolver. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Ora, por que é importante zelar pela solvência? Porque se essa instituição financeira, se esse sistema financeiro falir, não vai ter quem supra de recursos a economia. E não havendo suprimento de recursos, a economia como um todo quebra. E aí você precisa entender um pouquinho o que está acontecendo no momento atual da nossa economia. Por que essa preocupação em manter os bancos, em não deixar quebrar mais banco? Porque se começar a quebrar banco atrás de banco, não vai ter mais banco para financiar a produção. E quem vai fazer esse papel de intermediação financeira para dar recursos à economia para que se produzam novos bens e serviços? Se não houver essa intermediação, a economia para. E nós teremos uma estagnação tão grande que nos vai levar a uma situação insustentável socialmente. Porque nós não vamos ter mais empregos, porque não vai haver produção. Ok? Não havendo produção, não há por que ter emprego. Nós não vamos ter emprego. Não havendo emprego, nós não teremos renda. Se não tivermos renda, não temos com o que comprar, atender as nossas necessidades. E mesmo que tenhamos renda, não vai haver bens e serviços disponíveis para atender as nossas necessidades. E nós vamos ter, então, o que? Uma revolta social. Quando nós queremos alguma coisa e não somos atendidos, precisamos de alguma coisa e não temos disponível, nós nos sentimos frustrados. E se esse disponível forem as coisas mais básicas, gera em nós uma angústia. Se nós precisarmos comer e não tivermos produção de alimento suficiente, nós vamos ter uma revolta social. Então, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras é um elemento importantíssimo. Eu tenho aqui, acho que tenho, deixa eu ver se tenho mesmo. Acho que não trouxe aqui, mas tinha aqui uma notinha sobre, por exemplo, a Venezuela. A Venezuela teve um problema seríssimo com o seu sistema financeiro. Todo o sistema financeiro da Venezuela faliu, não tinha mais solução. E o governo gastou 15% do seu produto interno bruto para comprar todo o sistema financeiro da Venezuela. Estatizaram o sistema financeiro. O governo teve que tirar dinheiro, não sei de onde, mas comprou o sistema financeiro, para que ele continuasse funcionando. A Venezuela é um país produtor de petróleo que enriqueceu muito na década de 70, que tinha todas as condições de ser um país muito mais desenvolvido que o Brasil hoje. No entanto, entrou numa estagnação tão grande na década de 80, muito maior do que nós entramos, porque nós também passamos um período muito ruim na década de 80, tão ruim que não conseguiu sobreviver, e o seu sistema financeiro faliu. Outros países, como o Japão gastou em 93, 94 e 95, 103 bilhões de dólares no seu sistema financeiro. E calcula gastar
464 bilhões de dólares para recompor o seu sistema financeiro. Claro que 464 bilhões de dólares para a economia do Japão talvez represente os mesmos 15%, que eram os 22 bilhões de dólares que a Venezuela gastou, né, em termos equitativos, já que a economia do Japão tem um PIB muito maior. Mas 464 bilhões de dólares é um valor muito grande. Mas o Japão corre o risco de ter uma crise no seu sistema bancário. E o governo calcula que vai chegar a 464 bilhões de dólares, o que ele vai precisar injetar no seu sistema financeiro para recompô-lo. Então, essa solvência, essa liquidez, tem que ser mantida a todo custo, porque senão a economia para. Claro, isso também tem um custo social. Quando o governo do Japão gasta 464 bilhões, ele está tirando dinheiro de alguma outra parte, possivelmente de outros programas e até de programas sociais. Então, talvez a educação, a saúde no Japão tenha um reflexo em função de ter que desviar recursos para atender a essa necessidade. Mas se ele não fizesse isso, deixasse o seu sistema financeiro ir à bancarrota, as consequências sociais seriam muito maiores. Além disso, compete ao Conselho Monetário Nacional coordenar as políticas monetárias, de crédito, orçamentária, fiscal, da dívida pública, enfim, tudo aquilo que envolva as finanças do país. A próxima, por favor. O outro órgão que compõe esse sistema financeiro é o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil tem por missão ser o agente da sociedade para assegurar o equilíbrio monetário. Primeiro, tem que se entender que é agente da sociedade porque ele não age simplesmente por vontade própria dele. Ele é uma autoridade, mas uma autoridade delegada. Alguém lhe delegou essa autoridade. E quem lhe delega a autoridade, indiretamente é o próprio povo. Nós mesmos temos indiretamente delegado ao Banco Central, na medida que nós escolhemos os nossos políticos, através do voto, escolhemos quem vai nos governar, e quem vai nos governar é que tem a responsabilidade de pensar por todos nós, em longo prazo, para saber o que vai acontecer com a nossa economia no futuro. E é missão do Banco Central assegurar esse equilíbrio. E esse equilíbrio monetário envolve o equilíbrio de todos aqueles fatores de risco variável que nós vimos ali que influenciam no sistema financeiro. Então é o Banco Central o órgão executor do Conselho Monetário para manter esse equilíbrio. Tem ali o coitadinho da figura se equilibrando sobre uma trave, né? Parece uma trave olímpica até, mas é a função. E esse equilíbrio é muito mais tênue do que aquela trave, pode ter certeza. Talvez fosse mais condizente ali aquele fio, aquele arame que a gente vê no circo, o equilibrista andando por cima dele. Porque esse equilíbrio é tênue e ele varia de momento a momento. E ele é tão tênue, tão simples, tão suscetível, que qualquer boato, qualquer coisa que se diga, pode desestabilizar todo o sistema. Próximo, por favor. O Banco Central, portanto, tem essa função de atuar na sociedade, zelando pela adequada liquidez da economia. É o Banco Central quem vai, dessa forma, manter as reservas internacionais do país em nível adequado. Tudo que o país recebe em função da venda dos seus produtos para o exterior e em função da compra de produtos do exterior, passa pelo Banco Central. Cabe ao Banco Central também assegurar a formação de um nível de poupança adequado para atender às necessidades da economia, assegurar a estabilidade e o aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. Próximo. Vocês vejam que as funções do Banco Central, os objetivos, são basicamente os mesmos do Conselho Monetário Nacional. Nós temos uma outra instituição aí também, que é a Comissão de Valores Mobiliários, criada mais recentemente, depois já em 1965, que se instalou só em 67, que tem como objetivo desenvolver e disciplinar e fiscalizar
o mercado de títulos de valores imobiliários. A Comissão de Valores Imobiliários vai possibilitar um outro caminho para a poupança. Se nós tínhamos uma maneira de financiar a produção através da acumulação de recursos por meio de instituições financeiras, através do sistema de ações e debêntures, nós temos uma maneira de financiar o investidor diretamente. Ao invés de eu emprestar dinheiro para o produtor de bens ou serviços via uma instituição financeira, eu passo a ser sócio dele, comprando-lhe parte do capital através da aquisição de uma ação. Então, ao invés de eu ser um credor, eu passo a ser um parceiro. É uma maneira, é um desenvolvimento do sistema financeiro. Em cima disso, hoje, criaram-se tantas situações e tantos novos elementos e novas maneiras de se financiar, que hoje no mundo há operações financeiras extremamente virtuais, que não existem na realidade, mas que influenciam diretamente na liquidez de todo um sistema financeiro internacional. Hoje o mercado de derivativos, que é tão falado, tão anunciado, pode desestabilizar todo um sistema financeiro. Lembre-se do caso do Banco Barings. O Banco Barings quebrou, porque um operador de Singapura resolveu especular no mercado de derivativos do Japão e apostou errado com o dinheiro dos outros. E se deu mal. As operações de derivativos, elas realmente são simplesmente parâmetros. Mas quando eu tenho que honrar essas operações, elas passam a se tornar palpáveis, verdadeiras, e há necessidade de desencaixe financeiro. Tudo isso é um crescimento, tudo isso é um desenvolvimento do sistema financeiro. Acho que está bom. A gente poderia colocar ainda outras situações e outros desenvolvimentos do sistema financeiro. Mas o meu objetivo maior era dar-lhes esse panorama inicial do que é, da importância do sistema financeiro em qualquer parte do mundo, em qualquer situação do mundo, e a necessidade de nós termos uma preocupação muito grande com como vai ficar o nosso sistema financeiro após a regulamentação do artigo 192 da Constituição. Na semana retrasada, o Banco Central promoveu um seminário internacional chamado Banco Central no Terceiro Milênio. Porque o Banco Central tem uma preocupação. Como vai ficar a economia do país a partir do ano 2001? É preciso tomar hoje providências, é preciso planejar hoje a economia do próximo século. Nós não trabalhamos mais com prazos de meses, de dias, de anos. Nós estamos trabalhando com prazos de decênios, de décadas. Porque nós temos que pensar como vai ser o Brasil de amanhã. O Banco Central trouxe nesse seminário representantes do Banco Central da Alemanha, do Banco Central dos Estados Unidos, autoridades financeiras da Inglaterra, que vieram trocar ideias aqui no Brasil sobre como funciona, como está hoje o sistema financeiro em seus países e a nível mundial. E tivemos algumas surpresas bastante agradáveis e até desagradáveis. Nós vimos que hoje aqueles sistemas financeiros que nós julgávamos imbatíveis, que julgávamos inatingíveis, hoje já se mostram bastante vulneráveis. Como, por exemplo, o Banco Central da Alemanha, o Bundesbank, que era um exemplo de instituição, um exemplo de independência de atuação no sistema financeiro internacional. E hoje já tem os seus problemas. O Federal Reserve, que é o sistema Banco Central americano, está passando por transformações enormes, porque a economia americana está passando também por uma crise muito grande. E se ela está passando por crise, é porque o Banco Central não soube atuar. E aí vem uma constatação triste. Nós vivemos de 64 até 94, 30 anos de inflação elevada.
30 anos em que o Banco Central não promoveu o equilíbrio econômico. 30 anos em que o Banco Central não foi o agente da sociedade para o equilíbrio monetário. Se nós passamos 30 anos de inflação elevada,